Nós estamos de volta com o Bom Dia Amazônia desta quarta-feira e a cada 24 horas o Brasil produz 260 mil toneladas de lixo. São 63 milhões de toneladas por ano. E para onde vai tudo isso? Há vários anos o meio ambiente sofre com os lixões. E o que fazer para mudar isso, encontrar uma solução? A partir de hoje o Bom Dia Amazônia exibe uma série de reportagens especiais sobre a destinação correta do lixo. E eu te pergunto, de quem é esse problema? O problema do lixo é de todos nós, todos nós. Você tem que pensar o que vai consumir antes de trazer para sua casa. E deve ter um gasto de 70 mil, 80 mil reais por mês só para coletar isso, guardar isso, armazenar isso. A questão da má gestão de resíduos sólidos é algo que tem a ver diretamente com a saúde da população. De quem é esse problema? Uma boa pergunta para falar de um assunto delicado, importante e que mexe com a vida de todo o planeta. E o Brasil demorou para acordar e enxergar que nós mesmos criamos uma bomba relógio feita de lixo e que está prestes a explodir. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que nós produzimos na rua, em casa, no trabalho? Em média, o brasileiro produz de 800 gramas a 1 quilo de lixo todos os dias e entre 4 a 6 litros de dejetos. Agora imagine tudo isso multiplicado pelo número de habitantes aqui do estado do Acre e pense em uma semana, em um mês, em um ano, no Brasil. É muito lixo, a humanidade, nós aqui em Rio Branco fazemos isso diariamente. A perspectiva do governo municipal é de 230 a 240 toneladas dia, só de lixo domiciliar. Fora o da varrição, das limpezas, é a falta de consciência e de hábito de que está gerando lixo e que está destinando errado. E depois de literalmente varrer a sujeira para debaixo do tapete por mais de 20 anos, em 2010 o Congresso enfim aprovou a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei deu um prazo de 4 anos para que todas as cidades do país eliminem os lixões, implantem sistemas de compostagem, que é transformar o lixo orgânico em adubo, promovam a inclusão social dos catadores e realizem a logística reversa, que é a coleta e a devolução de materiais às empresas, para que elas façam o reaproveitamento. Porque nós temos dois conceitos básicos e diferentes e importantes, que é a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e a disposição final. A destinação seria, antes da disposição, você destinar o reciclável para que ele possa ser reinserido dentro da cadeia produtiva. Mas mesmo com a lei propondo punições severas, como multas de até 50 milhões de reais, e com o risco dos prefeitos em situação irregular perderem o mandato, pouco se avançou. De 5.570 municípios, apenas 2.202 conseguiram destinar o lixo de forma correta. No Acre, a situação é pior. Dos 22 municípios, apenas a capital evoluiu nessa área. Viajando pelo interior do estado, o que se vê é lixo descartado sem nenhum tratamento, simplesmente jogado fora no meio ambiente. A situação se repete de norte a sul do estado. Em Senador Guiomar, em Mâncio Lima, em Acrelândia, a população vive às margens de um lixão. No Bujari, a placa fixada na entrada do lixão é bem clara. Mas na prática não é nada disso que acontece. É possível encontrar até remédios vencidos. Um perigo para quem vive próximo do local. O Francisco convive com essa situação há 20 anos. Lá em casa tinha dia que era preciso a gente sair de casa porque não aguentava estar dentro de casa por causa do cheiro, o mau cheiro que jogava o boi, cachorro, tudo. Tinha dia que a gente não aguentava. Tinha que ligar para a prefeitura para que ela venha um trator para vir fazer o aterro, né? De acordo com esse especialista, esses espaços precisam ser extintos. Só assim o meio ambiente vai voltar a respirar mais aliviado. A solução ecologicamente correta é o aterro sanitário. É a melhor opção porque um aterro sanitário ele é dimensionado baseado em critérios de engenharia, né, que visam a redução dos impactos ambientais, né? Por exemplo, são abertas células
para a disposição dos resíduos, só que essas células têm um sistema de proteção que vai captar e encaminhar esse chorume para um sistema de tratamento de efluentes. E no Bujari existem outros problemas envolvendo lixo. Uma unidade de saúde foi denunciada por armazenar lixo hospitalar em um banheiro e em outra sala sem nenhuma proteção. E a justiça precisou intervir para acabar com a irregularidade. Essa é a complexidade de uma questão que não é mais apenas ambiental. É um problema de saúde pública. Isso pode propagar também algumas doenças parasitárias para aquelas pessoas que estão ali ao redor daquele lixo, doenças que possam provocar diarreia, principalmente por bactérias, podendo proliferar muito mais a leptospirose e tendo a presença de lixo hospitalar naquela região, as pessoas que trabalham, que fazem a coleta de possíveis objetos que possam ser reutilizados, estão sujeitos a se contaminar também com HIV, com hepatite B, com hepatite C. O prazo para que as cidades brasileiras se ajustem a essa nova lei terminou há 4 meses. Até agora, nenhum município no Brasil foi punido. A Câmara, o Senado Federal tentaram prorrogar esse prazo, mas a Presidência da República vetou. Enquanto isso, nós brasileiros vamos continuar produzindo lixo e descartando assim, em locais inadequados. O meio ambiente continua sofrendo. Esse problema de saúde pública continua crescendo. E aí fica uma pergunta no ar. O que você pode fazer para mudar isso? Nós estamos de volta com o Bom Dia Amazônia desta quinta-feira e agora você vai ver a segunda reportagem da série sobre a destinação correta do lixo. Hoje nós vamos mostrar o que o poder público faz e precisa fazer para implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os municípios são os responsáveis por isso e até o Ministério Público do Estado precisou intervir para que cada cidade acreana cumpra a lei e ajude o nosso meio ambiente. O lixo é um potencial de doença grave, né? O lixo é para estar muito bem guardado, muito bem cuidado. Eu já recebi o nome de louca. Essa mulher é louca, uma professora, não tem necessidade de coletando lixo. Porque isso é importante para o planeta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos propõe soluções para o meio ambiente e desafios para as gestões das cidades brasileiras. Todos os prazos estabelecidos para o cumprimento da lei já foram vencidos, mas os resultados ainda são tímidos. É preciso uma força-tarefa para tirar do papel aquilo que pode salvar as cidades de uma paisagem nada agradável, os lixões. O Acre, a capital Rio Branco, é um exemplo do que deve ser multiplicado. A cidade abriga a única unidade de tratamentos de resíduos do estado. Aqui na UTRE, cada tipo de material descartado recebe um tratamento adequado e uma disposição final correta. Alguns resíduos orgânicos são encaminhados para a unidade de compostagem, onde é feito o adubo orgânico. Temos também uma unidade de triagem para estar reaproveitando o material reciclado. Um ecoponto, onde a prefeitura dá apoio à logística reversa dos pneus inservíveis. Também temos o aterro sanitário, que é onde os resíduos domiciliares são encaminhados para uma disposição ambientalmente adequada. O contrário do que acontece nas demais cidades acreanas. Os outros 21 municípios sequer fizeram um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, como manda a lei. Esse é o primeiro passo para que a cidade consiga cumprir as metas da legislação e possa obter recursos para a construção dos aterros sanitários. Ocorre que, durante todo esse tempo,
os municípios ficaram na inércia, né? Não providenciaram a execução do planejamento, e aí agora quando a Funasa, por exemplo, lança um edital disponibilizando recursos, a primeira coisa que ela pede nos critérios é que o município tenha o seu planejamento. O plano estadual já foi elaborado, mas os municípios, que são os responsáveis pela gestão dos resíduos, precisam avançar. São instrumentos que custam caro, não são baratos. E realmente não é barato. A cidade de Cruzeiro do Sul, por exemplo, vai precisar de mais de 8 milhões de reais para produzir o projeto, os estudos ambientais, comprar equipamentos e toda a infraestrutura. Feijó e Tarauacá precisam dispor de quase 6 milhões, enquanto Sena Madureira e Manoel Urbano, mais de 5 milhões. Eu acho que esse é um dos gargalos, né? O outro é que os municípios, de uma maneira geral, no estado do Acre, eles não têm quadros técnicos especializados, ou mesmo quadros técnicos que poderiam estar dentro dos funcionários, né, cuidando desse assunto dentro do município. Mas é preciso que o plano municipal seja concluído. E para que isso aconteça, até o Ministério Público abraçou essa causa. Há vários anos, o MP legisla em favor do meio ambiente para acabar com os lixões. E o que a gente percebeu é que, embora o Ministério Público tenha atuado ao longo dos anos no intuito de buscar uma gestão adequada dos resíduos sólidos nos vários municípios, através da propositura, seja de ação civil pública, seja de ação de improbidade administrativa, ou seja, mesmo processando criminalmente o gestor municipal, nós não tivemos bons resultados. Porque, de fato, apesar das ações que foram propostas em todos os municípios do estado do Acre, tem ações que foram propostas pelo Ministério Público, na busca desse objetivo, os lixões continuam aí, né? A realidade não mudou. Então, nós resolvemos fazer essa avaliação, colocar essa questão da gestão de resíduos sólidos no estado na nossa agenda estratégica e resolvemos mudar a nossa estratégia de lidar com esse tema. E depois do reposicionamento estratégico, a Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente desenvolveu o programa Cidades Saneadas. A intenção é acompanhar de perto as ações das gestões municipais até pôr fim nos lixões e melhorar a cadeia produtiva de consumo e descarte de materiais. E para isso, a nossa prioridade absoluta hoje tem sido exigir dos municípios o cumprimento do ponto de partida disso, que são os planos municipais de resíduos sólidos. E outros órgãos atuam juntos para fortalecer a iniciativa. O Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas Estadual, e houve uma recomendação nossa conjunta de que em 12 meses esses planos têm que ser elaborados pelos municípios, sob pena do seu gestor, do prefeito municipal, ter um parecer desfavorável para a aprovação das suas contas e havendo o risco das suas contas não serem aprovadas. Então, nós fizemos uma parceria Estado do Acre, através da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Pequenos Negócios, né, com o Ministério Público e também com esse movimento que se estabelece hoje dos catadores de resíduos sólidos, para que a gente possa ter um protagonismo conjunto para ajudar os municípios a vencer todas essas etapas e ter a questão dos resíduos sólidos resolvida aqui no Estado do Acre. O programa Cidades Saneadas também foca na valorização dos catadores de resíduos sólidos, uma das formas de inserir essa categoria de profissionais nas discussões. E hoje eu vou sentir na pele que essas pessoas passam todos os dias trabalhando com aquilo que você joga fora, aquilo que eu jogo fora. O trabalho não tem hora para acabar, só vai chegando mais material, plástico, garrafa, tudo que pode ser reutilizado e vai para o lixo. Olha só, mais esse carregamento chegou e a gente vai. Para as pessoas ele não vale nada, né? E para nós é dinheiro. Então hoje, como nós hoje estamos mais educados, né? Fala resíduo sólido, né? Então ele é
uma matéria-prima. Quando ele tudo junto, né? Então ele se torna lixo. Mas quando ele é separado, então ele já é uma matéria-prima que deve ser bem cuidado. Nós já estamos de volta e hoje chega ao fim a nossa série de reportagens sobre a destinação correta do lixo. Nós já vimos o tamanho desse problema, o que o poder público faz e ainda deve fazer para solucionar a questão. E agora, na última reportagem, você vai ver como a sociedade pode contribuir com essa causa. Pois é, você que está assistindo o Bom Dia Amazônia pode ajudar o meio ambiente. E uma das formas é a coleta seletiva. Falando da importância, né, da reciclagem, da coleta seletiva e de dar, né, o destino correto para tudo aquilo que se é produzido. E a responsabilidade pela gestão adequada de resíduos sólidos, ela não só é do poder público, mas ela é de cada um de nós e de toda a sociedade. É uma coisa que precisa ser feito e precisa a ajuda de todo mundo, né? Então, meu, seu e de todo mundo. Coleta seletiva. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Separar os lixos, plástico, vidro, metal e orgânico. Numa sacola e o outro noutra sacola. Vai dividindo, garrafa, tudo dividido. Mas colocar em prática que é bom, isso já é uma outra história. A gente tem que ter consciência de separar, né? No caso eu não separo não, né? Porque em casa é mais prático é botar tudo junto mesmo, tudo no lixo e bota lá no... Depois leva pro lixeiro recolher. E realmente não é fácil fazer isso, pelo menos não nas ruas da capital. Tudo bem, lixeiras não faltam. Nesse quadrante, por exemplo, tem 1, 2, 3, mas todas com o mesmo sistema, misturando o que é reaproveitável com o que não é. É difícil achar lixeiras como essa, onde tudo fica separadinho. E fazer essa seleção em casa é um outro desafio, dá trabalho. Há vários anos, a Bárbara resolveu cuidar melhor do lixo que ela e a família produzem. Aqui, quase tudo ganha uma nova utilidade. Utilizar grande parte desse quilo, em média, de lixo que eu produzo por dia. Então, aqui em casa nós temos 3 pessoas, então são 3 quilos de lixo, em média, que se produz por dia. Então, eu tento minimizar que esse lixo vá para a lixeira, vá para aterro. Né? E agora não é fácil, porque a vida moderna, você consome muita coisa. E ela ainda acha que faz pouco. A gente tem uma relação mágica com o lixo, né? Você pega, joga teu lixo num saco, coloca na porta da sua casa e vai dormir. Quando você acorda de manhã, o lixo não está lá. Quer dizer, é um passe de mágica. E não é isso. Agora, quero acreditar que não é um cuidado só meu. Eu acho que hoje em dia, até com os meios de comunicação, as pessoas estão mais conscientes dessas coisas e procurando melhorar o seu dia a dia. E não pense você que só os grandes centros urbanos estão preocupados com a imensa quantidade de lixo que nós produzimos. Um grupo de pessoas da pacata Senador Guiomar, cidade vizinha Rio Branco, pensa essa questão há bastante tempo. Eles formaram a associação Acresoc e lutam para conseguir conscientizar o maior número de pessoas. Mas nós gostamos de falar para as pessoas que nós coletamos material reciclável. Então eu sempre explico, eu estou coletando material reciclável, eu não estou coletando lixo. E eu abracei essa causa em nome do meio ambiente. Nós aqui fazemos um trabalho voluntário, são 11 anos que a gente faz esse trabalho voluntário. Nós não fazemos
para arrecadar recurso para o nosso bolso. E cada um aqui tem uma história com o meio ambiente. Elas se sentem responsáveis. A Diná faz um trabalho de formiguinha, sem receber nada por isso, indo de casa em casa, distribuindo sacos de lixo e pedindo um pouco de cuidado na hora da separação. Né, para que não jogasse na rua, porque é tão feio a gente passar num bairro e ver o bairro todo cheio de lixo, sacolas, de pet, coisas que a gente poderia estar aproveitando. Então, eu passei aí nos moradores e os moradores começaram a abraçar a causa, né, da coleta. E boas iniciativas não podem ficar restritas a um grupo de pessoas. É preciso multiplicar o conhecimento. Porque não basta saber onde jogar o papel, onde jogar o plástico. É preciso conscientizar e conscientizar as próximas gerações. Pensando nisso, a associação acertou em cheio ao procurar as escolas. E essa turminha aqui aprendeu direitinho a lição. Sabe por quê? Porque eles fizeram o dever de casa. Devemos cuidar do meio ambiente e cuidar do nosso planeta, que nós devemos cuidar muito bem dele para ele ficar aí por muito tempo. Conscientizar mesmo, né, sobre a importância do meio ambiente, né, da importância de cuidar do meio ambiente, né. A Cresoc, ela vem somar com as escolas nesse trabalho, né, porque eles colocam, ensinam para as crianças a teoria. E a gente vem somar com uma escola para que esse trabalho seja realmente colocado em prática e que as crianças venham dar, né, o devido destino, né, para os materiais, para tudo aquilo que é consumido aqui na escola. A ONG SOS Amazônia também realiza um trabalho voluntário para recolher materiais recicláveis. Uma opção para você que está na cidade e não quer simplesmente jogar lixo. Essa iniciativa de pedir para as pessoas separarem os materiais recicláveis, porque esse já é um passo importante. Se você puder entregar o material reciclável, isso já é muito significativo. Tá? A questão, por exemplo, um material que é o plástico. Todo dia se produz uma média de 45 toneladas de plástico dia em Rio Branco. Se a gente pensar em dinheiro, jogando aí uma média de 50 centavos o quilo e R$500 a tonelada, vai dar aí R$22 mil, R$23 dia jogado no lixo, só de plástico. Já deu para descobrir de quem é esse problema? É meu, é seu, é do poder público, é das próximas gerações, é de todos nós. E a forma com que vamos lidar com isso é o que vai fazer toda a diferença.